A palavra lançada. Há algumas coisas que em nossas vidas jamais retornam. Entre elas estão a oportunidade perdida e a palavra lançada. Em Mateus 13 e Marcos 4 está escrito que, novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em terra boa, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que as ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeadas. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma atribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas, quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em terra boa. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. A maçonaria aprendeu esta lição, e à medida em que em seus ensinamentos nos aprofundamos, aprendemos a ser semeadores. O solo que buscamos espalhar nossas sementes são os nossos novos irmãos e suas famílias. Muitas vezes, alguns que aqui chegam se direcionam a apenas a ouvir e de modo imediato, sem refletir, sem vivenciar, então logo esquecem. Estes, em seu breve convívio, pouco ou nada fazem, mas criticam e não se ajustam. Alguns, embora recebam e ouçam as palavras com alegria, não as ponderam quando se percebem frente a frente em suas dificuldades, preocupações da vida ou o engano da riqueza e a vaidade do achar que tudo sabe. Permitem-se a ouvir tudo sem nada ponderar. São sem raízes, em nada se fixam, tudo passa. Estes, do pouco que se permitem ouvir, sempre pensam saber mais do que a eles é ensinado, e então se aborrecem, fazem pouco, criticam sempre e se vão sem compreender. Agora aqueles que ouvem com atenção,
que abrem seus corações e deixam a maçonaria ali fazer morada, recebem a palavra com alegria e procuram vivenciá-la. Encontram aí os mistérios simbólicos da maçonaria e compreendem os valores e ensinamentos destes segredos. O ser maçom, o livre-arbítrio de ser sempre aprendiz, de ser um campo fértil e de aprender a semear a palavra, de ser e do fazer o bem. Cientes de que em nosso caminhar na vida maçônica, de igual modo, de nada adiantaria apenas ouvir, pois não entenderíamos, de nada adiantaria apenas ver, pois não perceberíamos. Buscamos ser todos um semeador de boas palavras, de bons costumes, do comprometimento em ser livre, e o quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Araão, e que desce a orla de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre o monte Sião, porque ali o Senhor ordenou a bênção e a vida para sempre. Assim, quem sabe consigamos, semeadores que somos, em harmonia ao Espírito de Emmanuel, nos desejar um ano novo, um novo dia. Vamos sorrir para os que nos feriram e buscar harmonia com aqueles que não nos entenderam até agora. Recordemos que há mais ignorância que maldade em torno de nosso caminhar, de nosso destino. Não maldigamos a outrem, tampouco julguemos e, pior, não tenhamos a presunção da condenação a ninguém. Auxiliemos a acender alguma luz para quem passa ao nosso lado na inquietude da escuridão. Não nos permitamos desanimar e nem nos permitamos desconsolar. Tenhamos fé. Cultivemos o bom ânimo com os que nos visitam, dominados pelo frio do desencanto ou da indiferença. Não nos esqueçamos de que Jesus jamais se desespera conosco e, como que oculto ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora a hora, ama e auxilia sempre. Ajuda aos outros, amparando a si mesmo, porque se o dia volta amanhã, Jesus estará sempre contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta do teu coração. Grande arquiteto do universo, permita-nos, sejamos simples, vivendo o bem espontâneo. E por mais que mereçamos, jamais nos permita a vaidade, mas sim que saibamos sempre repartir. Lembra-nos, em sua fé, que os olhos que nunca choraram raramente aprendem a ver. E assim, sejamos família Saint-Germain, e não apenas em 2015, mas sim, sempre, um coração aberto em semear, em ser e em fazer o bem. Feliz Natal e um próspero Ano Novo em 2015. Família Saint-Germain.